Porque nem toda igreja é igreja. É isso mesmo, esse mistério. Por que nem toda igreja é igreja? Veja, gente, como nós descobrimos, nós identificamos um versículo, não vou falar o versículo todo, mas com palavras tendenciosas. Que isso na cabeça de um religioso, isso na cabeça de uma pessoa que não tem conhecimento dos escritos bíblicos, é uma verdade suprema, é uma verdade de Deus, a pessoa tem isso como uma verdade. Aí ela ainda fala, não, mas está escrito, se está escrito, então é verdade. É um absurdo, um absurdo. Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 17. Olha que interessante. Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 17, no texto da Nova Almeida Atualizada. Está em vermelho ainda aqui, ó. Olha, vermelho, ó. Nossa, fala, nossa, Jesus que falou. Versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. 16. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Por isso que no livro do Apocalipse precisou de 2 testemunhas, a lei e os profetas, pelo juízo do grande dia do Senhor. 17. E se ela se recusar a ouvir essas pessoas, olha aqui, olha que palavrinha tendenciosa, exponha o assunto à igreja. Tem uma crase aqui, para a igreja. Se ele se recusar a ouvir, também a igreja consideram como gentil e publicano. Se eu conhecesse o editor, o autor desse texto aqui, eu ia chamar ele de canalha, de tendencioso, eu ia chamar ele de um mentiroso. Nos dias de Jesus de Nazaré, ou até mesmo hoje, nos dias de Paulo, algum dia existiu igreja física? Em alguma época, antes de Jesus, nos dias de Jesus, depois de Jesus, nos dias de Paulo, houve igreja física? Nos dias de hoje é dia, segunda-feira, hoje é dia 20, existe igreja física hoje? Nos dias de Paulo, os irmãos não se reuniam como igreja, porque a eclésia significava tirados para fora. A eclésia, nos dias de Paulo, não era a reunião dos espíritos, porque os espíritos é que são filhos de Deus, Hebreus 12, 9. E o cabeça dos espíritos, o cabeça daquela igreja, daquela eclésia, nos dias de Paulo, era quem? Era o morcegão? Era o chapelão? Era o finado Davi Miranda? Hein? Cabeça de minhoca. Quem era o cabeça da igreja? Não era Cristo? Cristo era Jesus de Nazaré? Não, Jesus de Nazaré era carne. Cristo era o glorificado, Cristo era o Espírito, Cristo é o Alfa e Ômega, Cristo é o Senhor, Cristo é Elohim, Cristo é Deus. Olha que coisa interessante, olha que absurdo. E as pessoas não se dão conta de uma passagem dessa. Lê isso daqui como se estivesse lendo tudo verdade, tudo natural. Para cima de Moá, não. Para cima de mim, não. Eu bati o olho nisso e já, opa, tá gato nessa tuba aí. Se você pega um texto que nem o texto aqui da Bíblia, quer ver? Vamos ver como que está no texto da Bíblia israelita judaica nazarena. Vamos ver como está isso aqui no versículo 17. Se recusar ouvi-los, diz-eu a congregação, e se também recusar ouvir a congregação, considere-o como goi ou como publicano. E outro detalhe aqui nesse versículo 17 de Marcos 18, e outro detalhe, que aqui Jesus de Nazaré estava falando, direcionando a palavra aos judeus, o incauto, aos judeus.
Vou ler na Nova Almeida atualizada que o entendimento fica mais fácil, porque aqui na israelita fala goi e goi. Goi significa gentil. Olha aqui, ó, no versículo 17 de Mateus 18. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, ele quem? Um judeu. Por que um judeu? Por que um israelita? Por que um hebreu? Exponha o assunto à igreja. Mentira! Os judeus não se reuniam como igreja nunca. Os judeus se reuniam nas sinagogas ou no templo. E no templo e nas sinagogas, gentil não podia nem passar na porta, quanto mais entrar. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Você conseguiu entender? Gentil ou publicano, ou seja, não era os estrangeiros que estavam se reunindo aqui, eram judeus. Isso aqui tira um peso das costas de um religioso que quer realmente entender os escritos bíblicos, que você não faz nem ideia. É como se estivesse tirando toneladas. Quando ele lê isso aqui, ele entende e fala, meu Deus, então isso aqui Jesus estava... Claro, Jesus de Nazaré não veio para os gentios, Jesus de Nazaré veio para os judeus, os perdidos da casa de Israel. Não é assim que está lá em Mateus 10, versículos 5 e 6? Não é assim que está em Mateus 15, versículo 24? Então você viu como é, porque nem toda igreja é igreja? Você consegue entender? Porque às vezes uma palavrinha dentro de um contexto, dentro de um texto, dentro de um versículo, dentro de uma oração, engana as pessoas? Tá vendo? Aí a pessoa pega isso aqui, nossa, tá vendo? Lá nos dias de Jesus existia igreja. Não existia igreja no tempo de Jesus, não existiu igreja no tempo de Paulo e muito menos do ano 70 para cá, porque o que existe há quase 2000 anos, que foi colocado nos homens, é o templo espiritual de Deus, onde Deus está, faz presente, onde Deus está. Apocalipse 21:3. Então, eu espero ter te ajudado a você tirar esse engano da sua cabeça. Esse engano aqui é milenar, tá, gente? Esse engano aqui não é de hoje, não. É um engano milenar. Por que que o tal do Lutero, com as 95 porcaria tese dele, ele não colocou isso aqui? Por que João Calvino não explicou isso? Hã? Por que que Jacobus Arminius não explicou isso? Por que que o Papa Satanás não explicou isso? Porque são mercenários, são enganadores. São lobos vorazes, são gatunos, atrás só do que os fiéis têm. Curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui, tá? É somente essa contribuição que eu peço a você. Beijo no coração, um aperto de mão, um abraço. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.